Então vamos lá. João 8, 31 e 32. Então, dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus amado e misericordioso, tira, Senhor, da nossa mente toda distração, tira, Senhor, do nosso ouvido, Senhor, dos nossos olhos, tudo que possa dividir a nossa atenção neste momento, Senhor. Estamos aqui reunidos. São poucos os minutos, mas que eles sejam preciosos, Senhor, para que nós possamos dar o nosso melhor para Ti. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, no século XIX foi escrito um conto chamado A Nova Roupa do Rei, né? Esse conto é mais ou menos assim. O rapaz era bandido numa cidade, aí ele fugiu para outra. Quando ele chegou nessa cidade, ele, muito esperto, começou a trabalhar como alfaiate. Ele se disfarçou como alfaiate e ele foi trabalhando por um bom tempo. Aí ele conseguiu, devido a esse trabalho, a chegar, né, à presença do rei. Aí o que ele fez? Ele chegou para o rei, abriu os braços, como se ele estivesse segurando um pano, e ele mostrou para o rei, falei, rei, este é um tecido especial, este é o tecido invisível, tecido esse que apenas as pessoas inteligentes podem ver. O rei não via nada, mas ele não admitiu que ele não via nada para ele não parecer burro, porque o cara estava afirmando que só os inteligentes poderiam ver. Nem ele, nem os ministros que estavam em volta. Aí o rei foi e pediu para ele uma roupa, deu muito dinheiro para ele, e ele ficou semanas lá, num tear, disfarçando, fazendo os movimentos de quem fazia a roupa. Cortava, ficava lá pisando lá para rogar o tear, tudo, sem fazer nada. Passado um tempo, o rei ficou muito nervoso e pediu a roupa. Aí ele foi, chegou, né, pediu para o rei tirar a roupa, fez o movimento que colocou. E o que o senhor acha, rei, na frente do espelho? O rei falou, nossa, que roupa linda. Né? E ele foi desfilar, porque ele falou, minha roupa é tão bonita que ela não merece ser vista apenas por mim. E começou a andar pelas ruas. Como as pessoas sabiam da história, ninguém tinha coragem de falar que o rei, que não viam nenhuma roupa no rei, porque não queriam se sentir burros. Aí chegou uma criança e, na sua inocência, ela gritou que o rei estava nu. Quando a criança falou isso, as pessoas começaram a se olhar e começaram a repetir que o rei estava nu. Elas perderam a vergonha. Só que o rei manteve a pose, né? E continuou andando até o castelo. E, claro, ele nunca mais usou a roupa. Uma coisa mais ou menos aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estava na igreja para abrir a igreja para os irmãos irem chegando. Aí chegou um bêbado. Aí ele sentou assim e falou, então, irmão, então, né, sabe assim, como diz em 1 Pedro, capítulo tal, versículo tal, fala isso, 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 isso. Aí chorava, falava que a mulher dele tinha deixado ele, né? Aí depois ele chorava mais um pouco, aí começou a falar, o Salmo 119 todo discorre sobre isso, 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 isso. Ah, o irmão já leu Apocalipse capítulo 30? Então, capítulo 30, o versículo tal, fala isso, 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 isso. Aí, nessa hora, ele me deu um sorrisinho, como se ele estivesse medindo o meu conhecimento, né? De Bíblia. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei a mão no ombro dele, cheguei bem perto do ouvido dele e falei assim, irmão, eu não conheço 10% do que o senhor demonstra conhecer da Bíblia. Mas de uma coisa eu sei. Se o senhor não se arrepender dos seus pecados e não voltar para Deus, você vai para o inferno. Aí ele arregalou o olho assim, se levantou e foi embora. Eu nunca mais vi ele. E por que eu estou falando isso? Eu falei dessa parábola, eu falei desse acontecimento comigo. É porque eu quero mostrar para os irmãos a importância do conhecimento da palavra. Para que a gente não peque por omissão.
ou por fazer coisas erradas devido a orientações erradas. Eu quero refletir com os irmãos em alguns versículos. Provérbios 13:16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua sensatez. 1 Reis 4:29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. A gente, claro, nós oramos no nosso ministério para que Deus nos oriente quando nós vamos pregar. Os irmãos, as irmãs. Mas não é isso com todos. Nós passamos o dia inteiro, por mais que nós falemos que hoje em dia a televisão, o rádio, o cinema está tomado por coisas não cristãs, por outro lado, existe toda uma indústria gospel, né, a chamada indústria gospel, com cantores, com programas, com rádios, com emissoras de televisão, com livros, e aí é todo mundo falando de Deus, e aí é um que grita, que pula, e que fala apontando, colocando o indicador na câmera, né, para falar com a autoridade, né? Eu até brinquei com a Bruna no culto de domingo, que eu falei assim para eles, que estavam conversando, eu falei, não, a gente tem que fazer cara de que sabe o que está fazendo. Porque se você faz cara de que sabe o que está fazendo e fala, a pessoa, não sabendo que você não sabe, ela fica quieta. A nossa postura, e muitas pessoas que não usam a palavra, que nos enganam, elas têm postura. O terno está passado, aquele terninho Armani, o sapato está bem engraxado, as irmãs com uma roupa muito discreta, muito bonita, mas aqui, ó, quando vai sair a palavra, não sai o que Deus está pedindo. A palavra, ela é deturpada. Entendeu? E como que nós vamos nos vacinar, né, com a palavra da moda, hoje em dia no mundo? Como que a gente vai se vacinar desse tipo de palavra deturpada, que só serve para princípios escusos? Tem uma piada que eu ouço muito das pessoas que querem falar mal de nós, que falam assim, pequenas igrejas, grandes negócios. É um meme, é um trocadilho que, infelizmente, para muitas pessoas é verdade. E como que a gente vai fazer isso? Lendo, conversando com Deus, como a gente vai fazer agora. Daqui a pouco nós vamos conversar com Deus, nós vamos tirar um período de oração, e o que é oração se não uma conversa? Não é falar bonito, né? Como a história lá do fariseu e do outro rapaz, que eu esqueci. Não são palavras bonitas, né? Que vão fazer com que nós cheguemos a Deus. É o nosso coração contrito. Se o nosso coração estiver contrito, Deus vai nos ouvir. A gente está aqui buscando milagre? Sim, a gente está buscando milagre nessa semana. E nós já tivemos testemunhos. E teremos mais, eu creio, até domingo. Entendeu? E estamos buscando mais de Deus? Sim, e nós teremos mais. Quanto mais nós nos dedicarmos a Ele, mais Ele se voltará a nós. Ele mesmo diz em João 10, do 1 ao 5, ele fala assim, na verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, este é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas, presta atenção, irmãos, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama
as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. E como que eu vamos conhecer a voz de Deus? Ouvindo sua palavra, tendo a certeza de que o que o irmão está falando é correto. Não é errado você ver e falar, esse negócio está meio estranho. Esse negócio que o irmão está falando está um pouco estranho. Deixa eu confirmar. Ô, irmão, onde você leu isso? Em tal lugar. Aí vai lá e lê. Lê o versículo, leu de cima, leu de baixo, lê o capítulo todo, lê o livro todo. Existem livros na Bíblia que são 1, 2 folhas, se for a Bíblia em papel, 1, 2 folhas. É muito pouco, entendeu? Às vezes a gente se pega o tamanho da Bíblia, mas ali são 66 livros. Entendeu? Cada livro ali tem uma forma de conversar com a gente. E aí nós temos aí o pastor Alfeu, que eu tenho por um grande conhecedor da palavra, tem o pastor Walter, também muito usado, obreiros e obreiras, né? Que se sentar para conversar e a pessoa não souber, na hora, vai procurar e vamos conversar depois. O que não pode acontecer é a gente não conseguir identificar a voz do nosso pastor. Nós somos a ovelha, ele está na nossa frente. Ele está falando aqui, eu estou à frente. E as ovelhas me seguem porque elas ouvem a minha voz. E se nós não conseguimos identificar essa voz, para onde que nós vamos? Sabe? Como eu falei, acho que... Não, ontem não. Como eu falei lá, por exemplo, acho que foi terça, das palavras que o missionário Manuel de Mello, se você pegar de madrugada numa rádio AM, se bobear, você acha. Missionário Manuel de Mello, missionário Davi Miranda, entendeu? São vozes, são homens que foram usados e muito usados, e outros hoje em dia que existem por aí, só que é com aquela parábola do joio e do trigo. Não adianta a gente chegar e arrancar o joio à tapa, porque se a gente tirar o joio à tapa, vai sair muito trigo também. Mas, na hora certa, vai sair. Como que a gente cria raízes? Vamos pegar essa questão de como que a gente cria raízes? Lendo, conversando, ouvindo, participando dos cultos. Ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor. Sabe, irmãos, está muito complicado o mundo hoje em dia. E nós já sabíamos que ia chegar nesse ponto. E nós sabemos que isso não é nem o princípio das dores. Ainda não chegamos no princípio das dores. Mas nós temos que ouvir o nome, nós temos que ouvir a voz do nosso Senhor. Eu vou repetir o versículo 4. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. E elas vão fazer assim, se nós ouvirmos a voz de Deus, quando nós ouvimos uma voz estranha, nós não vamos olhar, nós não vamos seguir, nós vamos continuar esperando a voz do nosso pastor. O que vai voltar, que hoje em dia é pouquíssimo pregado isso. Parece que Jesus não vai mais voltar. E pelo fato de muitos acharem que Jesus não vai voltar, eles querem trazer o céu para cá.
É lá em cima que nós vamos ter ruas de ouro e de cristal. Ele está lá fazendo morada para a gente. É lá que nós vamos ter felicidade. Mas como as pessoas não acreditam mais na volta, elas querem fazer que o paraíso seja aqui, que a Nova Jerusalém seja aqui. Não vamos cair nessa, irmãos. Eu suplico para os irmãos, eu suplico para as irmãs. Vamos conhecer a verdade. E ela